Olá, meu nome é Ney Maria, sou fisioterapeuta. E hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, pacientes, pessoas que cuidam de pessoas idosas, que têm ou não demência, e pessoas que cuidam de pessoas que ainda não são idosas, mas que têm demência. E hoje a gente vai voltar a falar sobre a demência frontotemporal. Nós iremos falar de todas as demências para que você possa entender e comparar. E quando nós entendemos, a gente passa a ver que às vezes, talvez, aquela demência não está dentro do diagnóstico que o seu médico deu, ou que alguns sinais, alguns sintomas não estão dentro do seu familiar ou do seu paciente. Então, hoje nós iremos falar da demência frontotemporal, mas eu quero que você entenda por que o astro da atualidade, o Bruce Willis, chegou ao diagnóstico da demência frontotemporal. Porque se nós pensarmos que todas as demências têm no início os mesmos sinais, os mesmos sintomas, fica muito complicado. Fica complicado para os terapeutas, para os médicos, fica complicado para a família, porque fica tudo muito parecido, semelhante. Não, as demências têm diferenças. Então a gente vai entender por que chegou ao diagnóstico de demência frontotemporal do Bruce Willis. Então, para isso, eu quero que você entenda comigo o que é a demência frontotemporal. A demência frontotemporal é uma doença neurodegenerativa que ocorre o acúmulo de proteínas do nosso DNA, que está do nosso DNA, da nossa genética. Essa proteína ela é chamada TDP-43 e também a proteína Tau. Esse é o início. Toda pessoa que tem demência frontotemporal tem a proteína Tau e a proteína TDP-43. Tá. Mas aí a gente precisa saber esse acúmulo de proteínas que vai invadindo os neurônios e que vai acontecendo a destruição e, consequentemente, não tem comunicação e morte neuronal, acaba que gera, sim, esses sinais, essas complicações. E o astro Bruce Willis, ele começou com afasia. Afasia, ausência da fala. Mas tem afasia progressiva primária. Essa afasia progressiva primária, ela vem com alguns sinais. A pessoa começa a não consegue falar, articular a fala. Ele não consegue interpretar o texto. Ele lê e não consegue. E ali ele pode ter dificuldade tanto da fala quanto de interpretação. Foi assim que iniciou. Para ele, que tem que ler texto, ele começou a ter dificuldade. E com dificuldade ele não tinha capacidade de interagir ali no cinema, no meio artístico. Aí ele procurou ajuda. Foi diagnosticado afasia. Mas no decorrer dos meses ele foi diagnosticado, a mídia, né, trouxe para nós o diagnóstico agora dia 16 de fevereiro.
Mas, no decorrer disso tudo, ele começou a apresentar outros sinais. Ele começou a se tornar mais agressivo. E aí, para você pensar, a demência frontotemporal já fala. Frontotemporal, desde o globo ocular para cima, e aí frontal, né? E também, se eu ficar na lateral, você vai pegar a têmpora, até a têmpora. Mas essa região aqui, lateral, tá? Então, foi essa região que pegou inicialmente. E aí, o que aconteceu? Ele se tornou mais agressivo. Poderia ser outra reação, né? Outra reação de comportamento, poderia. Mas ele se tornou mais agressivo. Então, essa área aqui, lateral, ela é a área pré e pós-límbica, que é comportamento, são as emoções. Então, ele pegou essa área e lá no fundo tem uma área da fala. Bem aqui ainda tem a área da fala, tá? E aqui na região frontal tem a área de elaboração de pensamentos e planejamento das atividades, planejamento dos movimentos complexos. Então eu vou mostrar esse desenho para você que eu fiz e eu quero que você entenda mais ou menos. Eu já falei, já demonstrei no meu rosto a localização, mas aqui eu vou falar novamente. Por que chegou o diagnóstico? Porque atingiu essas 3 áreas. Atingiu a área da fala, a área pré e pós-límbica, que é emocional, comportamental, e atingiu a área frontal, que é a elaboração de pensamento, que é a relação também do planejamento de movimentos elaborados. Isso fechou o diagnóstico. Só que ele já está tendo mais sinais e mais reações. Uma delas é que ele não está reconhecendo as pessoas próximas. A esposa, ele não está reconhecendo. A própria mãe, ele não está reconhecendo. Então, é real. A demência frontotemporal tende a avançar mais rapidamente, né? E para isso a gente tem que pensar novamente, qual é a causa? A causa é o que eu falei, 80% é do nosso DNA, é da nossa genética. TPD 47. Mas, e os 20%? Quais são os gatilhos que pode sim o médico dar o diagnóstico da demência frontotemporal? Às vezes, uma queda de moto, um traumatismo craniano, uma batida no carro onde ele teve um impacto frontotemporal, o álcool, pessoas que tomam muito bebida alcoólica, o fumo, o tabagismo, drogas. E aí eu quero falar de uma das situações que dizem, as pesquisas falam, que o brasileiro são os mais ansiosos. Então, uma pessoa que é muito ansiosa, ela tem também a possibilidade de ter a demência frontotemporal. Uma depressão repetitiva, vai e volta, medicamentos, também pode gerar demência frontotemporal. E aí nós temos que pensar, se é genético, hereditário, pode sim passar de pais para filhos. Se eu sou ansioso,
E pode, na idade, qual idade? Pode, já teve pessoas que já entraram em contato comigo aqui e falaram, meu esposo tem 39 anos. 39 anos. Então, de 40, fala 45 a 65, mas já chegou para mim pessoas de 39 anos. Então, pessoas jovens. Então, como que a gente pode fazer o tratamento? Não. Como que nós podemos prevenir? Se eu falei dos gatilhos, primeiramente que a gente possa sim cuidar da nossa ansiedade, cuidar de fazer atividade física, cuidar de nos alimentarmos bem, cuidar para que a gente possa ter uma noite boa de sono, cuidado geral para que a gente possa prevenir. E recentemente eu ouvi de um médico que ele relatou o quê? Que as pessoas que fazem atividade física, a grande maioria tem uma probabilidade muito menor de ter demências. Então, que a gente possa pelo menos fazer uma caminhada, deixar o carro mais longe e ir caminhando, fazer uma caminhada diária, apaixonar por fazer atividade física, apaixonar por você, tá? Mas a gente tem que pensar agora o que nós podemos fazer para o paciente que já tem a demência. Para o Bruce Willis, o primordial foi a família, porque não tem cura. E recentemente eu escutei de uma esposa que cuida, e ela falou, para cuidar de uma pessoa demente, você tem que ter muito amor, porque ele não tem culpa. E muitas vezes, tanto o familiar como o cuidador começa a tratar aquela pessoa como um pacote. E não é. O primordial para não piorar a situação é ele sentir nos olhos, porque no início, a memória dele está preservada. Demência frontotemporal, no início a memória está preservada. Muita coisa está preservada. Então, se você acolhe ele, se você trata ele com carinho, com amor, com empatia, que você mesmo na agressividade, você dá um tempo, conta até 1000 para depois voltar. Aí está o caminho. Se você tira tudo, porque às vezes tem mesmo um cachorro latindo, tem um barulho, tem um som do vizinho, tem até o som que você gosta de ouvir, para ele está sendo uma agressividade. Se você começa a deixar tudo limpo e que você está tranquila, mesmo eu não estou falando que é fácil, é dificílimo, mas você está se reestruturando, se reeducando para estar com aquela pessoa. E aí, o primordial é a família, mas a fisioterapia também é importante. Por quê? Porque nós precisamos sim trabalhar toda a musculatura, todo o relaxamento, todo o equilíbrio, toda a parte das vísceras, né? Porque às vezes pode ter uma constipação intestinal ou se tiver alguma infecção a nível pulmonar no decorrer da demência, o paciente está mais protegido. É como se nós tivéssemos também trabalhado a prevenção antes que venha a infecção. E eu falei, uma equipe multidisciplinar. Um bom médico que tem um olhar humanizado. Olhar humanizado não é chegar a ver o diagnóstico ou achar achismo. Não, é aquele que você é familiar, que você vê que ele acertou.
ele acertou no medicamento, ele olhou para o meu pai, ele olhou para minha mãe e eu confio. Meu pai não está pior, meu esposo não está pior. Sabe o que dói na demência? É porque muitos acham que é assim mesmo. É assim mesmo. Mas aí eu entro de novo com a empatia. A gente precisa ter empatia. Porque para quem está sofrendo aquilo é muito pesado, tá? Então um bom médico é primordial também o fonoaudiólogo, o nutricionista. Ele precisa de meios, de fralda, então você precisa buscar no Sistema Único. Nós temos todos os profissionais. Procure o assistente social. Necessidade de procurar o Ministério Público. Eu vou procurar o Ministério Público para que o Ministério Público faça uma assistência à minha família. Se nós não mudarmos a nossa fala com as pessoas que têm demência, e principalmente para dar o apoio para os familiares que cuidam, vai continuar assim mesmo. Vai ficar a mesma coisa. E aí alguns ainda, para a proteção daquela pessoa, ainda esconde ele. E aí cada vez mais se torna um ciclo vicioso, onde não tem ajuda. Então, eu espero que você tenha entendido a localização. O que atinge? Fala. A parte do comportamento. Vários tipos de comportamento, tanto agressivo, mas ele pode ficar hipersexuado, ele pode ficar intransigente, ele pode ser uma pessoa onde ele se torna desconfortável nas conversas, ele pode, tanto homem como mulher, ele pode querer tocar, ele pode tirar a roupa. Essa é a parte comportamental. Ele pode tirar a roupa na frente de alguém, ele pode tirar o órgão genital, ele pode querer sim, fica hipersexualizado. Então, ele pode querer sim ter um contato maior. E ele fica emotivo também. Ele pode sair dessa parte agressiva e ir para uma parte de tristeza, de depressão, de estar mal, apático, inércia é uma pessoa que está ali, sem vida, sem movimento. E pode chorar também. Então ali, e a fala. A afasia que eu falei, não é só afasia. Ele pode não ter a articulação da fala, não articular a fala bem. Isso é primordial para você começar a pensar na demência frontotemporal. Existem alguns que citam a contratura muscular e o espasmo muscular, rigidez muscular. Mas não vejo isso na demência frontotemporal. Eu vejo contratura e espasmo na demência de corpos de Levy, que está relacionada com o Parkinson. Por isso que às vezes a pessoa chega para mim, mas é Parkinson? Mas tem contratura? Não. Tem que ter as proteínas Tau na demência frontotemporal e tem que ter a proteína TPD43. Essas são as minhas orientações para que você, que tem demência frontotemporal, entenda um pouquinho mais, saiba da importância da equipe multidisciplinar e saiba que todos nós precisamos nos unir para o seu bem, primeiramente, porque você que cuidador familiar, cuidador profissional, eu terapeuta, nós precisamos de união, porque se tiver uma luz no final do túnel, essa luz vai ajudar mais pessoas.
Então, que possamos nos unir para passar um conhecimento fidedigno, um conhecimento onde não cria interrogação. Pô, ela entende do que ela está falando. Essas são as minhas orientações para você, cuidador familiar, para você que tem alguém que tem demência frontotemporal, para você que tem uma outra demência, mas que possa entender a diferença entre as demências. Eu estou com o canal no YouTube, Neí Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua dor. Compartilhe o seu medo. Compartilhe a sua opinião. Tudo acrescenta. Tudo abre uma interrogação ou uma luz para que nós possamos estudar mais sobre demências. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!